Professora, Oi, Júlia. na empresa onde eu trabalho, eles sempre fazem festa Dia das Crianças. Se eu der essa ideia aí que a senhora falou de, tipo, fazer uma oficina, que a senhora comentou agorinha, aí eu posso falar assim, não, mas minha professora, pra senhora, tipo, auxiliar a gente, porque acho que sozinhos, ele fala assim, deixar a gente, Não aluno do pode. segundo período, fazer Não alguma pode. coisa, mas eu acho que pode A falar. professora pode. A professora Sim. vai estar auxiliando a gente. Depois que passar a pandemia, né? É. Com prazer, com prazer. Acho Já que esse fiz ano nem isso vai ter várias também. vezes. Oi, Júlia. Acho que esse ano não vai ter festinha das crianças. Acho que em outubro ainda não vai ser possível fazer aglomeração, né? Olha, eu já fiz várias oficinas com pais de crianças, a gente já fez oficinas com crianças de diversas idades, com adolescentes. É sempre muito rico. Levar informação é muito importante. Eu contei para vocês na live passada, na semana passada, sobre o uso do absorvente. Eu contei para essa turma. Sim. Então, Sim. Contou. Falou. até o jeito de usar um absorvente, a menininha de 12 anos, a adolescentezinha, não sabia. Se ela não sabe como que utiliza um absorvente, ela não tem ideia do que significa menstruação. Que é uma ovulação, que não encontrou um espermatozoide, que não fecundou e, portanto, o útero escamou, significa que ela não engravidou, por isso que ela menstruou. E aí, ao invés de falar, não, menstruei de novo, tem que falar, graças a Deus eu menstruei. É assim que a gente tem que fazer, entendeu? Significa que não veio uma gravidez não planejada. É isso que a gente tem que pensar. Então, a menina não sabe nem isso. Se ela não sabe usar um absorvente, ela não tem ideia do que são métodos contraceptivos. E isso faz parte também do capítulo que a gente tem que conversar hoje. Então, eu vou pedir para vocês agora prestarem atenção. Quem pôde dar alguma opinião assim a respeito do documentário teve oportunidade no primeiro tempo da live. A gente não pode ficar se estendendo muito sobre o documentário, porque senão nós vamos perder o tempo da nossa aula todo, né? Perder não aproveitar de maneira completa, porque a gente precisa também falar do capítulo 12. Então, o capítulo 12, ele veio falar do desenvolvimento psicossocial do adolescente. Que desenvolvimento é esse? Do mesmo jeito que a gente falou que ele se desenvolve fisicamente, cognitivamente, ele também tem que se trabalhar, tem que se desenvolver na sua forma de se relacionar com o mundo. Ele tem que se desenvolver no sentido de se compreender, né? E é muito comum o adolescente ter confusão. Ele não sabe se encontrar, ele entra numa crise de identidade. Não são todos os adolescentes que entram nessa crise, não, mas essas crises são comuns. Erikson, ele é um estudioso, um psicólogo que trabalha essa questão do desenvolvimento psicossocial. E ele divide o nosso desenvolvimento em estágios. E o estágio que ele mostra na adolescência é que há um grupo que tem uma identidade, que já se encontrou, já sabe muito a respeito de si mesmo, e tem outro grupo que está no outro polo, que é o polo da confusão de identidade. É muito comum a gente ver adolescente com o discurso de quem sou eu? Para que eu vivo nesse mundo? Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu não tenho nada a ver com a minha família. Eu quero logo ir embora dessa casa, ninguém me ama. Meu Deus, eu não arrumo namorado. Será que eu vou ficar para titia? A pessoa tem 13 anos e pensa desse jeito, né? Minhas amigas tudo tem namorado, eu não. Então tá em plena crise existencial e é muito comum os adolescentes começarem a copiar a identidade uns dos outros, principalmente entre eles. Então é por isso que existem esses eu chamava de gangue, mas agora o jeito chique de falar é tribo. Existem as tribos, né? A tribo dos dicks, que antes eram os inteligentes, os nerds, agora são os dicks. Existe a tribo
dos roqueiros, a tribo dos funkeiros, a tribo e assim por diante. Tem jeito de vestir, de conversar, gosto musical diferente, frequenta ambientes diferentes e assim por diante. Então, é tão nítido a gente ver um grupo de adolescentes, todo mundo de preto, todo mundo usando a roupa igual. Uma pessoa pinta o cabelo, todo mundo pinta. Uma pessoa põe um piercing, todo mundo põe o piercing, né? Aquela coisa de não tem uma identidade própria, busca se identificar uns com os outros. Isso, com o passar do tempo, vai amadurecendo e o adolescente vai ter condições depois de se impor um pouco mais, impor as suas opiniões, impor os seus gostos e não simplesmente aceitar uns dos outros como eles fazem. Bom, nessa busca Professora, Pois não, Murilo? igual a senhora disse, assim, sobre essa onda da moda, eu vou só levantar um assunto aqui que muita gente acredita que, por exemplo, devido à diversidade que o mundo está tomando, tem pessoas que andam confusas em relação à moda e tem pessoas que apenas estão conquistando o local de fala delas e estão sendo quem elas realmente são, sabe? Colocando para jogo o desenvolvimento, digamos, social delas, se socializando da maneira certa, onde antigamente elas não conseguiam ter essa socialização. Ficou claro? Não Ou entendi, não? não. O meu é o seguinte. Dá um É porque a senhora exemplo. falou assim que algumas pessoas... Por exemplo, deixa eu ver. Antigamente, existia um machismo muito grande em cima da mulher. Não vai funcionar do jeito que eu quero. Vamos colocar a questão de A questão do vai quê? ter que ser sexualidade, professora. Não, essa da Da sexualidade, você guarda aí que eu vou sexualidade. falar disso mais tarde. Então, mas é basicamente isso. Devido à diversidade que o mundo está tomando, as pessoas estão mostrando quem elas realmente são, não por modismo, sabe? Eu concordo, Murilo, em parte. Sim, as pessoas começam a ter mais coragem à medida que vão amadurecendo. Aquilo que enquanto criança não tinha como se expressar, porque era só uma criança, um menino, agora na adolescência ele pode sentir-se mais à vontade, tem condição maior de dialogar e ele pode se realmente ter esse discurso. Mas, esse mas é bem grandão. O que é mais forte, o que é mais comum, que a gente encontra mais na adolescência, não é essa firmeza de identidade, não. A adolescência, ela é marcada por uma busca de identidade. E nessa busca, uns podem se adequar à identidade do outro, achando que aquela identidade é própria. E só depois, quando mais maduro, quando for mais um jovem adulto, ele vai ter condição de pensar, nossa, mas como é que eu pensava que eu era isso, ou que eu gostava disso, ou gostava daquilo, sendo que era só porque eu andava com fulano ou com Beltrano. Então, na adolescência, existe muito, pode ser que existem adolescentes que têm uma firmeza de identidade, como o próprio Erickson está falando aqui, existe um grupo que tem identidade bem firme e um outro grupo que, por sua vez, se encontra numa busca tão grande de identidade que acaba sendo meio camaleão, sabe? Porque o camaleão ele fica da cor do lugar onde ele se encontra, né? Então eu percebo que o adolescente ele tem esse comportamento camaleão no sentido de que ele se adapta no grupo onde ele estiver. Às vezes ele está na igreja, ele se veste igual o pessoal da igreja, ele brinca as brincadeiras do pessoal da igreja. Mas se ele estiver na escola, ele é diferente porque ele se parece mais, ele se assemelha mais, se identifica mais com o grupo da escola. Então, entendeu essa questão de busca de identidade, que nem sempre é modismo? É comprovado através de estudos que existe essa dificuldade em encontrar a própria identidade. E nessa busca da própria identidade, nós vamos entrar no assunto que você queria entrar agora
um pouco antes, Murilo, que é a questão da sexualidade. Lá atrás, enquanto se é criança, não é que a criança não tem diferença de gênero, não. Tem. A gente explica para os filhos, eles começam a aprender, com 4, 5 anos, eles começam a diferenciar coisas de menino e coisas de menina. A gente tem que tomar muito cuidado para não ensinar isso para as crianças de uma forma pejorativa e machista, no sentido, qual exemplo? Meninos não usam rosa. Isso não é ensinar a diferença de gênero, não. O que é ensinar a diferença de gênero? Meu filho, você é do sexo masculino. Você tem seu pênis, isso te identifica como do sexo masculino. Então, a sua roupa, o jeito de vestir, é parecido com o papai. Você vai usar um short, uma calça, uma bermuda, uma camiseta, uma gola polo, uma camisa. Você vai usar esse tipo de sapato. Ok? Ok. Minha filha, você é do sexo feminino. Você tem uma vagina, você tem... depois, quando você crescer, você vai ter seios, igual a mamãe. E você usa roupa de mulher. Então, eu não estou falando de cor, eu não estou falando de papel social, porque quem ensina que menino não chora, ou que menino não pode brincar de boneca e a menina não pode brincar de bola, isso é pejorativo, isso é preconceituoso e discriminativo. Eu tenho que ensinar para a criança que existe sexo masculino e sexo feminino. Até quando a gente vai num shopping da vida, ou no hospital, numa clínica, tem lá a plaquinha e tem o desenho, menino e menina, com a sainha e com a roupa de calça. Então, eu estou explicando para o meu filho gênero, masculino e feminino. Ok, a criança já cresce com essa ideia. Eu não posso dizer que cabelo grande é de um, cabelo curto é de outro. Quem usa brinco é só mulher. Eu não posso dizer quem brinca de boneca e de panelinha é só menina. Não, porque eu vou impedir os meninos de serem ótimos cozinheiros, inclusive para as esposas. Não é porque um menino quer brincar de panelinha que ele tá com uma tendência homoafetiva. De maneira alguma. Nem porque a menina quer jogar futebol e ela gosta de bola, ela também tem uma tendência mais masculinizada. Não necessariamente, ok? Então, quando eu explico diferença de gênero na infância, é isso que eu estou explicando. Papel masculino e feminino. Quando se chega na adolescência, além do papel de gênero, já começa-se a formar a identidade própria. Ok, eu sou do sexo masculino, mas a minha orientação sexual é para quê? O que é orientação sexual? É o interesse sexual que as pessoas têm. Interesse sexual, afetivo, romântico, tá? Não é simplesmente só o sexo, não. Então, segundo o livro, a orientação sexual é um foco de interesse que pode ser homossexual, heterossexual ou bissexual. Até o ano de 1973, vocês não tinham nascido ainda, eu não vou contar quantos anos eu tinha. Até o ano de 1973, o homossexual era classificado dentro do DSM da psiquiatria como doente mental. Ele tinha um transtorno, porque se ele era do sexo masculino e ele se dizia gostar de homem, esse cara é louco. Então, até esse ano, era considerado. De 1973 para cá, gente, isso sumiu do DSM e não se considera mais como doença. Ou seja, o pessoal da psicologia tem que entender que a orientação sexual, ela pode ser explicada dentro de diversos estudos e pesquisas que foram realizadas, que a pessoa pode ter uma orientação sexual, tanto hétero, quanto homo, como bi. E que isso é natural dentro do desenvolvimento humano, certo? E quais são os fatores, né, que podem influenciar nessa questão da orientação sexual? Já fizeram pesquisa e perceberam que tem um pouquinho de genética envolvida aí, a questão tem um genoma que foi estudado e o cromossomo 7, 8 e 10 tem a ver, está um pouco envolvido com a questão da orientação sexual, mas não chega a ser muito forte essa prevalência genética. Outros estudos que foram realizados. Olha que interessante, um estudo social. Quanto mais
irmãos biológicos, homens, um menino tiver, mais chance dele se tornar, dele ser, a maior probabilidade dele ser um homossexual. Por quê? A explicação biológica é de que o útero já está tão cansado de gerar só sexo masculino que os hormônios podem dar uma diferenciada ali por causa de uma questão imunológica do corpo da mulher. Então, pode ser que a carga hormonal seja diferente e esse menino seja homossexual, venha a ser gerado. Ventre, nós não estamos falando de opção, nós não estamos falando de escolha, é ventre. Ele está sendo gerado e hormonalmente isso pode acontecer. Outra questão, se a gente fosse falar da psicanálise, né, dentro dessa questão aqui de tantos irmãos homens, e aí o último é homossexual, Freud diria que o desejo inconsciente da mãe de ter uma menina é tão grande que ela acaba tendo um menino que na verdade é menina, por causa de um desejo forte que ela tem. Eu já ouvi história de mães vestirem os meninos, pentearem o cabelo dos meninos como se fosse uma menina, tirar uma foto, só para se realizar, para saber se eu tivesse uma menininha, como seria. Já vi filmes sobre isso, já ouvi histórias sobre isso. Então, existe também uma questão do desejo inconsciente da mãe, muito forte aí. Fizeram também um estudo de imageamento cerebral e foi constatado que, quando faz um estudo, gente, pensa que você está dentro, que as pessoas estão passando por um scanner, assim, por uma... Professora? Oi? Quem me chamou? Posso interromper um pouquinho? Pois não, Sara. A senhora está falando aí de homossexual, né? Sim. Eu tenho muitos amigos homossexuais que eles falam que eles já nascem. Eles não viram depois. Não, ninguém já vira. Nasce. Já nasce. Agora, uma criança que é abusada sexualmente por um homem, um menino de 4, 5 anos ou menos que é abusado por um outro homem. Existe a resposta sim e não. Pode... Sim e não. Não é uma prevalência. Conheço casos de homens que foram abusados e são héteros, tiveram esse trauma, se trataram, mas mesmo assim eles não, como você mesmo disse, não se tornaram, não viraram. Os elementos que compõem, as variáveis que compõem a questão da homossexualidade é muito além de um fator só. É um conjunto de fatores. Por isso que eu disse que existe fator genético, existe a possibilidade da quantidade de filhos, existe a criação. Então, não existe um estudo suficiente, conclusivo, para dizer que já nasce assim. Existe apenas alguns estudos dizendo que, quando tem muitos irmãos biológicos mais velhos, a probabilidade dele ser homossexual é maior. Não disse que sempre será. A probabilidade é maior. E há uma explicação do sistema imunológico do útero dessa mãe, porque que esse menino é homossexual quando ele nasce, né? Existem outras variáveis, existem influências externas, existem traumas como esse que você disse. Eu conheço tanto meninas, e tanto casos de homens como casos de mulheres que sofreram abuso na infância, e tanto um homem que sofreu abuso continuou heterossexual e também uma mulher que sofreu abuso continuou heterossexual. Não é necessariamente uma justificativa, não, uma prerrogativa. Se sofreu abuso, certeza. Não. Ou, para ser homossexual, tem que ter sofrido abuso. Não, conheço vários homossexuais que nunca foram abusados. Né? Então, não é uma equação lógica. Na psicologia não é matemática. Se acontecer isso, certeza que vai virar isso. Não existe essa equação. Ok? Professora. Oi. Professora, aproveitando esse gancho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode repetir, por favor, em relação... O quê?
em relação ao útero, quando a mãe tem vários filhos homens, geralmente o útero, você falou que cansa, não sei, de certa forma. Foi um jeito de eu explicar melhor, mas aqui no livro tá falando assim, ó. Cada irmão biológico mais velho aumenta a chance da homossexualidade no irmão mais novo em 33%. Por quê? Esse fenômeno é uma resposta cumulativa de um tipo imunológico à presença de fetos masculinos sucessivamente dentro do útero. Então, eu traduzo isso aqui, eu interpreto isso aqui para ficar mais fácil, mas não é necessariamente isso que acontece. É como se o útero se cansasse de tanta presença masculina e cria uma defesa, e para ele não matar a criança, para ele não abortar, para ele não fazer qualquer coisa de ruim, os hormônios são diferentes e aquela gestação vai ser diferente, vai vir uma criança homossexual, como se quase foi mulher. Deu para entender? Ficou muito esquisito. Deu para entender, professora. Obrigado. Eu não sou geneticista, eu não sou bióloga, muito médica, mas eu tento explicar mais ou menos com as minhas palavras o que eu estou entendendo, mas não necessariamente é isso que está acontecendo. Tati. Oi. Aí, quando é mulher, aí quando tem muita filha mulher, aí aumenta a chance da mesma coisa? Não existe essa prerrogativa no livro. A pesquisa foi feita só com filhos homens. A pesquisa não aponta para filhas do sexo feminino. Se vai acontecer a mesma coisa. Professora. Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. Por experiência própria. Falando comigo? Eu tenho uma irmã mais velha e desde que eu me entendo por gente, eu me considero uma pessoa homossexual. Eu já tentei ficar com meninas, assim, me forçando a não aceitar, mas, assim, eu sempre me vi diferente. Isso. E nisso, o que acontece? Enfim, sou assumido, beleza, todo mundo sabe. E eu tive uma influência muito forte da minha irmã na minha infância, porque eu sempre gostei muito dessa parte de boneca, eu sempre gostei muito, eu fiz quase 8 anos de dança, de balé, então eu sempre fui muito envolvido no meio feminino. E o meu pai, ele nunca aceitou isso. Enfim, aí hoje eu tenho que lidar com uma situação de que eu tenho uma irmã mais nova que tem algumas tendências também. Eu tô até falando um pouco baixo para evitar qualquer tipo. Ela é muito nova ainda. Só porque desde que a criança ela é pequena, a gente começa a observar. Percebe. E a gente sabe isso. A gente percebe. Uhum. Então, eu acredito que você nasce dessa forma, mas que pode acontecer uma influência também. Porque eu acredito que se eu tivesse um pouquinho de presença paterna, eu não, assim, não tô falando que eu não seria, mas eu não sei o que aconteceria, sabe? Porque eu não tive essa presença paterna tão forte, mas eu sei que eu nasci desse jeito, sou muito feliz desse jeito, mas eu queria, sabe, assim, aquela dúvida de e se, sabe? E se eu tivesse uma presença paterna mais forte? Como que seria? Não sei, sinceramente, eu não sei. Só sei que eu acho, assim, nasci assim, eu cresci assim, eu tô assim, entendeu? E olha, Murilo, obrigada por você ter aberto a sua... Só um minutinho, professor. Deixa eu só agradecer o Murilo, Márcia. Deixa eu só agradecer o Murilo aqui, só um minutinho. Murilo, obrigada por você ter se exposto. Não é fácil, não é simples, não é todo mundo que tem essa ousadia. Em outras aulas, em outras turmas, uma vez um aluno meu, já mais maduro, né, já no seu 2º ou 3º curso, também falou da experiência dele, e ele falou, gente, não é uma escolha
eu sou inteligente, vocês me consideram inteligente? Todo mundo sim, porque ele era um excelente aluno, uma pessoa muito inteligente, muito cheio de um vocabulário riquíssimo. E aí ele falou assim, pois é, vocês me conhecem, sabem que eu sou inteligente. Vocês acham que eu, na minha inteligência, eu escolheria ser? Com tanto preconceito, com tanta discriminação que existe, é uma luta contínua para a gente ser aceito, ser respeitado, eu não escolheria. Então, assim, eu me Você senti... acorda sem saber, sabe, professora, se você vai continuar vivo, sabe? Pois é. Professora, é do livro Papalaia que a senhora está usando? Que a senhora tirou A palha. Esse mesmo. É. Tá em qual parte? Essa página do negócio do útero que eu li? Na página 429. Ah, tá bom, obrigada. Aí o Matheus mandou você olhar no início da gestação, explica essa relação do porquê as mulheres não têm essa questão de alteração do sexo. Obrigado, o Matheus foi lá no início do livro ver um negócio que nem eu nunca vi, que eu já estudei esse livro capa a capa e eu nem tinha visto. Matheus, obrigado, depois eu vou olhar isso lá também. Vamos prosseguir, senão não vamos terminar esse trem hoje não. Ah, só Márcia. Um minutinho, professor. Pois não. Só um minutinho. É verdade. O Murilo falando, e inclusive eu já queria falar sobre isso também, a figura paterna. A figura paterna, eu acho que é uma predominância muito forte na questão do homossexualismo. Porque o meu filho, o meu terceiro filho, ele é homossexual. E eu falo que ele nasceu também, porque com 3 anos de idade eu já percebia nele essas coisas. Só que a gente não dá, como diz, não dá ibope, né? Fica observando, porque criança, assim, é igual a senhora falou, criança vai na onda, ele tinha irmãos. Então, eu observei muito tempo. E quando ele foi ficando maiorzinho, né, eu já comecei a observar isso e a pesquisar, inclusive levei num psicólogo para que, não que ele tirasse isso de ideia, mas que ele fosse uma pessoa bem, uma pessoa feliz. Bem resolvida, né? Muito difícil, bem resolvida, porque é muito difícil a homossexualidade. Não existe esse negócio de floreio, que é bonitinho, porque a pessoa sofre. Isso mesmo. Sofre, Muito mas eu sei. difícil. E meu filho, ele sempre foi, e o que o psicólogo chegou à conclusão? Figura paterna. Okay. O pai dele chegou num ponto do tratamento que o pai dele se recusou por não aceitar na época, não entender. Ele se recusou a ajudar o filho no tratamento. Então, infelizmente. Não como, né? Infelizmente. Mas, assim, ele é uma pessoa muito resolvida, sabe? É igual, eu acho assim, que ainda tem uma coisa a mais. São sempre inteligentes. Eu nunca vi um que não fosse. Não tivesse, talvez, uma inteligência. Eu acho até que para fazer uma compensação, não sei, mas são muito inteligentes. E, graças a Deus, ele é resolvido. Mas que é fácil, não é. E a figura paterna é importantíssima nesse sentido. Muito importante. Ela faz um diferencial. É verdade. Freud explica um pouco, alguns textos do Freud. Freud explica essa questão da sexualidade e essa questão da fala dele marca bastante. E não necessariamente não ter pai seria negativo, mas ter o pai como uma figura negativa. O pai que bate na mãe, ele não é uma figura, é um modelo a ser imitado pelo menino. O pai que é um pai omisso, que a mãe é autoritária e o pai abaixa a cabeça, ele também não é um modelo a ser imitado. Mas eu costumo brincar com o seguinte, existe uma essência, que vocês estão falando que nasce com, eu não vou afirmar isso, porque não existe estudos conclusivos suficientes para isso, mas existe uma essência que fala mais forte dentro da pessoa. Porque se eu falasse que toda vez que pai ausente ou pai negativo seria suficiente para um menino ser homossexual, eu estaria dizendo que todo menino criado só pela mãe e pela avó, ele seria um homossexual.
para uma mãe solteira. Eu estaria dizendo que toda vez que a mãe que ganha mais, o salário dela é maior, o menino seria homossexual. E não é tão simples assim. Por quê? Eu costumo brincar o seguinte: o pai chega em casa fedido, trabalhou o dia inteiro, chega e deita no sofá e quer jantar e assistir televisão. E a mãe, pelo amor de Deus, quer que esse pai vai tomar banho e vai jantar limpinho, né? Não, ele fica lá sujo e a mãe tá implicando e o menino tá lá observando. A mãe implica, o pai não aceita, aí ele arrota, a mãe fala, credo bem, nossa, que nojo. Ele tira o sapato, ele tá com chulé, ele não tem nada de positivo para esse menino imitar. E aí a gente pensa, lascou, né? Então quer dizer que se o menino não tem ninguém positivo para ele imitar, é batata? Não, gente, porque aí a mãe olha pro filme que eles estão assistindo e suspira pelo Wolverine, suspira pelo Thor, suspira pelo Capitão América. Como não suspirar pelo Capitão América? E aí, quando ela olha aquela cena e fala, meu Deus, que coisa mais linda, né? Esse moço desse filme. No outro dia, o menino tá vestido, tá com uns trem, uns arame enfiado assim, falando que ele é o Wolverine. Gente, ele vai imitar o Power Rangers, mas ele vai encontrar um personagem para ele imitar. Ou ele vai encontrar um avô, um tio, um amigo da mãe, o professor de judô, o professor de natação. Ele vai encontrar uma figura masculina que ele venera, que ele acha massa, que ele quer imitar. Então, não é suficiente a gente apontar só a ausência paterna ou uma paternidade negativa para explicar a homoafetividade. Ela explica um pouco, mas não totalmente. Nós estamos nos últimos 10 minutos da live, mas vamos continuar falando aqui. Nessa questão da orientação sexual, o que acontece? Os adolescentes hoje em dia têm mais liberdade, o assunto homossexual, bissexual, é muito mais tranquilo de ser conversado, apesar de vocês estarem falando que é difícil, eu sei que é, mas é muito mais tranquilo do que algumas décadas atrás, que era um assunto totalmente tabu, proibido, era chamado de louco. Então imagina, né? Ninguém podia conversar sobre. Hoje está tão mais aberto que aí é onde eu queria citar a modinha, Murilo, que eu fiquei com medo de você falar, era disso lá atrás. Ficou tão mais tranquilo que a curiosidade do adolescente é tanta... Era isso que eu ia falar. Que, sim, existem alguns adolescentes que se assumem na adolescência, assumem a sua homossexualidade ou a sua bissexualidade, sim. Experimenta com a menina, não gosta, gosta do menino, sim. Aí apaixona por um menino, não é simplesmente uma curiosidade, uma satisfação sexual, não. Há uma satisfação afetiva, há uma atração química também. Não só isso que eu queria dizer, existem alguns adolescentes que eles estão tão perdidos que a amiga tá achando legal namorar uma menina, ela vai namorar uma menina para ser legal também, para ser da moda também. Então existe sim, hoje tá tão... Gente, antes era muito preconceituoso, as pessoas agiam com preconceito, até para quem ia no psiquiatra. Nossa, você faz tratamento? Você é doido? Nossa, você toma esse remédio? Credo, sabia que você era doido, não. Então as pessoas tinham medo de falar. Eu queria fazer uma pergunta. Tá bom. As pessoas tinham medo de falar que fazia tratamento e ser discriminada. Hoje ficou chique. O povo acha tão fácil falar assim: eu sou bipolar, eu tomo remédio porque eu sou bipolar. Tem gente que, assim, conta a 4 ventos como se fosse uma vantagem, como se fosse um status. Do mesmo jeito, no meio dos adolescentes, parece que ficou legal demais ser homo ou ser bi. Então, sim, Murilo, existem alguns adolescentes que se assumem, mas existe também uma modinha aí. Tá muito fácil, muito legal achar bonito e seguir esse caminho porque achou bonito. Professora, Oi, se Murilo. você vê, eu acho assim, que se a senhora parar para pensar, parar para observar, os homossexuais, que são os homossexuais
digamos assim, raiz, que não são os homossexuais Nutella, que são os homossexuais por modinha, digamos assim. Vamos usar esse termo, né? Tá bom. Eu não tenho a mínima paciência para lidar com aquele tipo de mimimi, com aquele tipo de discussão e, sabe, assim, empoderamento. Parece que as pessoas que tomam frente dessa briga, na maioria das pessoas, são pessoas que não estão envolvidas de corpo e alma nisso, que sabem que aquilo machuca muito mais do que com uma frase, do que com uma ação. Então, assim, as pessoas que tomam frente desses movimentos de rebelião, esses movimentos negativos relacionados à homossexualidade, esses movimentos de ódio, são pessoas que não são realmente assim, não estou generalizando, mas a maioria são as pessoas da modinha que querem mostrar para o mundo que elas são homossexuais, para todo mundo respeitar elas, que querem exigir respeito, sabe? Eu acho que essas pessoas da linha de frente, da parte do ódio, são as pessoas da modinha. E eu acho que quando a pessoa ela é homossexual, assim, que ela sente, que ela entende que aquilo não é do dia para a noite, que é uma coisa que ela nasceu com aquilo, ela vai canalizar toda aquela informação, toda aquela parte do ódio que é propagado, e ela vai entender que ela é mais forte, mas que ela não precisa mostrar a força dela por meio dessas ações, Então, entendeu? aí você entendeu. Nós estamos falando a mesma coisa. Eu não discordo de nada que você disse. Que bom, então. Tá bom? É exatamente isso. A questão que eu estou mostrando é que, às vezes, alguns adolescentes vão por influência. E esses da influência, realmente, eles são tão rasos que logo eles deixam de ter esse tipo de comportamento e mudam as suas ideias. Porque realmente não é fácil manter uma ideia, manter esse comportamento por muito tempo quando não se é, de fato, aquela identidade, né? Ailton, você falou que queria fazer uma pergunta? Sim. Quando você fala dessa... Quando você fez o início aqui, você disse assim que você falou sobre gênero e aí depois você falou sobre orientação. Sim. Eu entender que orientação, então, está ligado ao comportamento. Eu só queria, e obviamente é a maneira como você vê. Eu gostei muito da maneira como você explicou. Agora, eu queria ver quem mais, como que existem teóricos que elaboraram essa diferenciação baseada no gênero e na orientação. Sim. Porque o que a gente ouve é isso. Porque o que a gente ouve muito hoje é só a discussão sobre ideologia de gênero. Então, aí me parece que fica melhor, fica mais fácil até para a gente elaborar, discutir o assunto. Então, você percebe essa diferença? Percebe, nós não estamos falando de ideologia. Nós não estamos falando de ideologia de gênero. Pois é, então aí seria uma outra vertente? Como que não, é uma vertente muito mais antiga que está falando de como que explica. Papel de gênero está no capítulo da segunda infância. Vou achar a página na hora do intervalo e te falo quando a gente voltar. Orientação, aí eu falo quem que é o teórico que defende a história do papel de gênero. Agora, a orientação sexual, quem falou isso, quem construiu uma das pesquisas que foi realizada, foi Savin e Williams, em 2006, nos Estados Unidos, falando a respeito da taxa de homossexualidade na população dos Estados Unidos. Todo esse livro, eu não sei se você já deu uma olhadinha no livro, mas a quantidade de autores e pesquisas que foram citadas é tão grande que as pesquisas compõem páginas 764 até 798, mais de 30 páginas de referência bibliográfica. Ou seja, esse livro não foi escrito no achismo. Ele tem todo o embasamento teórico e científico para se afirmar o que está escrito nele. Certo? Júlia, página 429, tem aí os 33%? Sim. Está no segundo... Eu achei. Está no segundo parágrafo.
Nós estamos nos últimos 15 segundos e na segunda página do capítulo, quase, que a gente não caminhou muita coisa. Quando a gente voltar, nós vamos terminar, tentar ir mais adiante nesse capítulo, falando sobre o comportamento de adolescentes ainda, tá bom? Assim que a gente voltar, nós vamos dar início.